não, a gente precisa, né, colocar as coisas de uma maneira mais... Vamos nos preocupar com a responsabilidade fiscal, etc. E ao mesmo tempo você vai lá e permite a criação de um novo orçamento paralelo de 300 bilhões. Pode até não aparecer oficialmente da forma como a gente contabiliza as coisas, mas é um orçamento paralelo de 300 bilhões de reais. Isso guarda paralelo assim, com o que aconteceu com o BNDES ali de 2008 até 2016, é enorme, né? É exatamente o mesmo tipo de política, a gente só está maquiando ali de uma maneira um pouco diferente, mas é exatamente o que a gente tentou lá atrás, com resultados pífios, para não dizer negativos. Nova Indústria Brasil, de novo, outra vez, no Terraço Cast de número 412. A vinheta inicial é Lula, em breve pronunciamento ao final da cerimônia do lançamento do Nova Indústria Brasil. O Brasil tem uma tradição, você vai inventando novas políticas sem avaliar as antigas, sem consertar o que não funcionou tão bem. Isso dificulta a gestão da política pública. A avaliação, ela não é só para saber deu certo ou errado, é como é que eu posso fazer melhor. Because what many people don't understand is that monetary policy works with a lag. So whatever we do now is going to have an impact in a few months and sometimes a year or two. And we have to take that in account to decide what we do, how long we hold and what decision we make in due course. Economia, política, mercados e o que for relevante do Brasil e do mundo. Isso é Terraço Cast. Fala pessoal, tudo bem? Caio Augusto falando da tarde, quase noite na verdade, já 7 e pouquinho da noite aqui do dia 28 de janeiro de 2024, domingo, em Ourinhos, no interior de São Paulo, trazendo a você mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E eu venho por meio deste contar pra vocês, né, que o verão, ele foi embora, né? O verão ele esqueceu, né, ele esqueceu que ele tinha job e tal, ele tirou férias, e ele tá dando aquele perdido, né, tá dando aquele migué, não tá trabalhando, né, e aí o inverno, o melhor amigo dele, ele resolveu dar uma coladinha, né, falou, bom, uma ausência do verão e tal, vou colar, e é isso. E aí temos aí o inverno a pleno vapor, né, nesse 27 de janeiro, e o verão sim das caras, né, eu vou conversar com o São Pedro, vamos ver o que vai acontecer, né, nas próximas semanas, se o verão ele vai ser demitido de vez ali do escritório, né, que a gente tem como, da empresa que a gente tem como CEO a São Pedro S.A., vamos ver se o verão vai ser demitido ou se ele vai pretender aparecer em algum momento em breve. Convenhamos, verão ter ido embora significa que as temperaturas caem um pouco. Deixemos o ar-condicionado e o ventilador descansarem um pouquinho. Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Em primeiro lugar, né, feliz 2024. Eu não estava aqui na primeira semana do ano, pedi pro Caio estender um pouquinho as minhas férias, mas aqui eu, Renata, estou de volta, como sempre da Califórnia, ou quase como sempre da Califórnia, mas como sempre, trazendo o boletim internacional para vocês. E essa semana o Caio pediu para eu comentar um pouquinho o que aconteceu lá na Suíça, né, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, quais são aí as principais notícias, as principais... O que a gente pode tirar, né, desse Fórum Econômico Mundial. E eu vou comentar também outra coisa que está bastante relacionada, que é política nos Estados Unidos, eleição nos Estados Unidos, né? Como vocês sabem, no final do ano a gente vai ter uma nova eleição presidencial também para o Congresso, enfim, para o Senado aqui nos Estados Unidos, mas principalmente uma eleição presidencial, que como a gente sabe promete aí ser bastante disputada. Então eu vou falar desses dois assuntos essa semana com vocês. Espero que tenham passado bem de virada do ano, que estejam aí todos otimistas, animados, com as suas promessas aí de final de ano, de virada do ano ainda mantidas, né? Eu tô gravando esse podcast aqui no dia seguinte do feriado de aniversário da minha cidade de São Paulo, no dia 26 de janeiro. Então eu espero que aí até o final de janeiro, pelo menos, a gente tenha, vocês e eu também, estejamos conseguindo manter aí as nossas promessas de ano novo. De fato,
ainda janeiro, enquanto esse episódio é ancorado e quando ele vai ao ar, ainda dá tempo de começar algumas das promessas do Réveillon. E também Fernanda Mello. Oi, Caio. Oi, meus amigos e amigas do Terraço Cast. Que prazer estar aqui com vocês nessa semana. Então é isso. Trio de analistas escalado. Vamos ao 4-1-2. Raquel, recentemente o governo Lula III anunciou o Nova Indústria Brasil, programa que tem como intenção incentivar a indústria brasileira. O que vale ficar de olho sobre este programa? E será que dessa vez dará certo? É isso aí, Caio Augusto. E eu que comecei, esse ano pedindo desculpas pela falta de bom dia, boa tarde, boa noite para as minhas companheiras de podcast, eu vou me retratar já, agora mesmo, e falar bom dia, boa tarde, boa noite, Fê, bom dia, boa tarde, boa noite, Rê, e também, obviamente, ao nosso querido âncora. E agora, querido âncora Caio Augusto e ouvintes, vamos para o que interessa. O programa anunciado aí, o Nova Indústria Brasil, né? O que é este programa? Bom, esse programa foi anunciado nessa semana. Ele é um programa de fomento à indústria no Brasil, tá? Ele visa impulsionar a produtividade e a competitividade nacional nos próximos 10 anos. Bom, assim que ele foi, anunciado, foi bastante polêmico, né? Porque a gente sabe que o Brasil, ele já veio, há muitos anos, tá? Muitos anos. Vamos dizer aí o que, uns 70 anos? A gente tenta fazer política industrial no Brasil, né? Tenta fomentar a nossa indústria, né? Tenta fazer, não, esse vai, agora vai. Parece aqueles trabalhos de faculdade, né? TCC, agora vai. Final do final. Agora é esse mesmo. Prometo que não tem mais. Pelo amor de Deus, não aguento mais. É mais ou menos isso, né? Os programas de fomento à indústria aqui no Brasil. Porque eles sempre foram muito pautados em subsídios. Então era assim, bom, a gente tem uma indústria nascente, ela está nascendo nesse momento, então a gente vai aqui ajudá-la, né? Vai usar dinheiro público, vai proteger a indústria do mercado internacional, vai colocar barreiras, né, contra a competição internacional, e assim ela vai crescer e se desenvolver, né? E tudo bem, quando é uma indústria nascente, né, quando é um setor, uma área que é nova, etc., que inclusive o setor privado, ele ainda não tem clareza sobre os ganhos, etc., faz sentido a gente ter ali um incentivo, né, uma proteção, justamente para o dinheiro público ser usado para quê? Para impulsionar o capital privado. Porém, gente, dito isso, a gente tem uma indústria que está nascendo, ele é um bebê de 100 anos praticamente, né? A gente tem um bebê aí de 100 não, né? Vamos dar 70 anos pro nosso bebê. Que ele tá ali nascendo desde o quê? Desde a década de 50 anos em 5 ali, do JK e tudo mais, né? Então esse pequeno bebê é um menino indústria aqui no Brasil, que ele tá sendo protegido, né? E subsidiado há muito tempo. E lembra do que eu falei no último podcast, né, no último episódio aqui, o Brasil e o Fiscal, que eu contei da política de desoneração, né? Basicamente aí a gente tá falando de coisas muito parecidas, né? Então a gente tava falando de setores que estavam sendo protegidos, né, com subsídios, né, que era aí a folha de pagamento. Então, e que não havia prova nenhuma, não havia fato nenhum, de que a desoneração da folha tinha efetivamente gerado mais empregos. É mais ou menos igual aqui ao que acontece com a nossa indústria, né? Então, boa parte da indústria a gente tem uma proteção, né, tem barreiras contra importação. Dentro do próprio Mercosul, né, a gente nunca virou um bloco de livre comércio direito, né, 100%, porque até dentro do Mercosul a gente protege, né? Então a gente protege contra tem diversas exceções da tarifa externa comum do Mercosul, né, justamente aí para proteger a indústria, o que é? A indústria nascente. Então já dá para entender como, quando o governo anunciou esse programa, já deu aquele arrepio na espinha, né, de muita gente que, enfim, já estudou isso, né, de muitos economistas e analistas e etc. Porque é aquela sensação de eu já vi esse filme e isso não deu certo. A última vez que a gente teve essas ideias de política industrial forte, como um programa, etc., foi ali no governo Dilma. A gente teve uma atuação muito forte do BNDES, o nosso Banco de Desenvolvimento, né, e Fomento, e foi aquela política dos campeões nacionais, né? Então, vamos escolher algumas empresas e essas empresas vão representar o Brasil no mundo. Bom, a gente viu, né, deu no que deu. A gente teve, além de muitas dessas empresas terem se envolvido em escândalos de corrupção, o que não necessariamente é o maior problema, tá, gente? Essa política econômica de campeões nacionais, ela pode nem ser acompanhada da corrupção, mas ela mesmo assim não faz sentido, né? A gente teve isso em parte da Ásia também, que não funcionou, que você tem aí escolha de algumas empresas. Essas empresas normalmente são muito grandes, né? São de setores que poderiam andar com as próprias pernas, e você tá capitalizando essas empresas em detrimento de outras, que aí poderiam sim se beneficiar
de subsídio, de proteção, etc., por serem de um setor que está começando, por serem menores, etc., e etc. Não, a gente protegeu, enfim, e subsidiou com juros baixíssimos empresas que poderiam facilmente ao mercado de capitais captar, e muitas delas até se alavancaram com isso, né? Eu pego aqui no BNDES, eu emito, né? Eu fico com o diferencial, fazendo absolutamente nada, né? E aí, além de tudo, a gente tem o fato de que quando isso acontece, eu já falei isso bastante aqui acho que foi no começo do ano passado, né? Quando a gente tava falando de potencialmente mudar, né? Estavam rolando rumores de mudar a taxa de juros do BNDES, né? De mudar e voltar a ser a TJLP, que era aquela taxa altamente subsidiada, né? O que acontece? Isso diminui a eficácia da política monetária. Por quê? Porque se você tem lá o Banco Central com a Selic em 11%, né? Em 10% que seja até o final desse ano, é uma Selic alta, uma Selic ainda, né? 10, 9%, que chega ao patamar neutro. Se a gente tem aí uma Selic alta, mas mesmo que no patamar neutro, mas ainda alta, só que você tem uma grande parte do crédito do país que está indo com outras taxas subsidiadas, ou seja, mais baixas, você tem o quê? Uma redução da eficácia da política monetária, né? Então aqui a gente está num barco, se todo mundo jogar as malas, todo mundo sobrevive, porque o barco está afundando, mas daí tem metade das pessoas que estão lá dentro e não querem jogar fora as malas. Daí o que tem que acontecer? Metade das pessoas que estão no barco tem que sair do barco, por causa das malas. É mais ou menos isso, né? E aí ainda tem o outro ponto, né? Então tem a redução da eficácia da política monetária, a gente tem a questão da corrupção, né? De se escolher os projetos por motivos escusos, os projetos de empresas, e a gente também tem quem vai pagar essa conta, né? Então, porque se o BNDES está emprestando, está captando por um preço de mercado, está emprestando mais barato, quem que paga? É o Tesouro. E aí, durante o governo Dilma, a gente teve uma bagunça de contabilidade criativa, né? Que tá aí, parte das pedaladas, tem origem aí, né? Das pedaladas fiscais que acabaram levando ao impeachment da presidente, que era esse empréstimo, né? O Tesouro captando para o BNDES, fazendo uma bagunça nas contas públicas. Então, já deu para entender por que esse programa deu um medinho em muita gente. A questão é, gente, vamos agora às boas notícias. Esse programa não parece envolver nenhuma taxa, né? Nem empréstimos e financiamento abaixo da TLP. Então, aqui é a nova taxa do BNDES, né, desde, acho que 2007, 2016. Então, não envolve nenhuma mudança nisso, nessa política, então continuaria sendo a taxa de mercado. O BNDES, então, se fala de um programa de 300 bilhões de financiamento, mas o BNDES, ele tem espaço aí, um espaço de mais de 400 bilhões para esse tipo de empréstimo. Ele acabou sendo um programa, quando a gente, né, olhou de perto, respirou um pouquinho, ele é um programa que, na verdade, ele está empacotando coisas que já estavam no pipe, né, estavam no orçamento, já estavam ali no planejamento do BNDES, então vários projetos ali, concessões ou parcerias ou linhas de financiamento que já iam acontecer de todo modo, né? Então o governo empacotou e chamou de Nova Indústria Brasil para dar ali um certo marketing, né? Para dar um destaque, etc. Então isso é bastante positivo, né? Por quê? Porque você indica que você provavelmente não terá um ônus aos cofres públicos. Então a parte fiscal parece estar relativamente sob controle nesse sentido. Porém, tem outras regras ali no meio que não parecem, né, que parecem ainda um pouco preocupantes, né? Por exemplo, o programa envolve políticas de conteúdo nacional. O que é essa política de conteúdo nacional? Bom, para eu te subsidiar, né, para eu te ajudar aqui no financiamento, empresa X, do setor X, você precisa ter no mínimo X% aqui de conteúdo nacional na sua produção. O que, por si só, não parece, né? Não, mas qual é o problema? Vamos usar aqui, né, os nossos produtos brasileiros, beleza. Porém, isso depende muito de quanto de conteúdo nacional está sendo exigido e se a gente tem efetivamente, né, se existe competitividade no Brasil para produzir parte desses insumos. Isso, por exemplo, já virou um entrave, né, já foi, enfim, já está bem claro que isso vai ser um entrave à negociação do acordo Mercosul-União Europeia, porque um dos pilares era estar competindo, né, as indústrias competirem em pé de igualdade. Então isso é um protecionismo aqui da nossa indústria. E a União Europeia falou, não, a gente quer que seja em pé de igualdade, senão não vai funcionar. É claro, gente, falando dessa negociação, a União Europeia está protegendo também ali o seu setor agrícola, porque está dizendo que o Brasil não caminhou na parte de meio ambiente, isso é importante pra gente, pro nosso, né, senão a gente não vai negociar, mas eles têm ali um super lobby, uma super proteção do seu setor agrícola. Porém, né, é mais um entrave. Ó, o Brasil fazendo a mesma coisa, né, é o sujo falando do mal lavado, né, o Brasil fazendo a mesma coisa aqui do ponto de vista da sua indústria. E muito dessas políticas de conteúdo nacional já se mostraram ineficazes, né? Porque aí
isso, é o Brasil tentando produzir tudo, inclusive coisas que a gente não é competitivo, inclusive coisas que não fazem sentido, tipo a indústria naval. Então, também já rolam rumores de que, não, vamos investir novamente na indústria naval. E olha o que aconteceu, né, quando a gente fez isso, né? Só deu maluquice, teve aquela 7 Brasil que drenou um monte de dinheiro do BNDES, teve um monte de corrupção envolvida, não construiu navio nenhum, foi um gasto de dinheiro drenando aí, atrapalhando as contas públicas, enfim. Então, existe, né, na teoria aí do comércio, né, milhares de exemplos e, enfim, estudos, né, que mostram que você proteger demais, né, qualquer setor, você acaba prejudicando esse setor no longo prazo, né, e políticas de conteúdo nacional vão nessa direção. E aí, por fim, gente, só, né, pra não dizer que assim, a gente ficou só falando mal do programa, né, não é isso, né, então tem esses pontos de atenção, mas, dito isso, o programa em si, ele parece ter metas que fazem sentido, né, tem muitas metas concretas, o que é bastante legal, né, então aqui fazendo um jabá pros amigos, né, a Olivia Sensata fez um episódio super legal, tá, sobre o programa, detalhou o programa, enfim, ponto por ponto, então assim, realmente tem coisas bem feitas ali, né, políticas que pretendem ser baseadas em evidências, né, com metas claras, então a gente tem aqui as missões, né, cadeias agroindustriais sustentáveis, então tem aqui uma meta, aumentar 50% a participação da agroindústria no PIB agropecuário, alcançar 70% de mecanização na agricultura familiar, fornecer pelo menos 95% de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar. Então, assim, tem metas claras, né? Aí, ponto 2, forte complexo econômico e industrial de saúde. Aí, atingir 70% das necessidades nacionais na produção de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos. Bem interessante também isso daqui, né? Então, tem aqui uma meta clara, né, de produção de vacina, que é super importante. O Brasil já é bem forte nessa área, então, olha aí, uma vantagem comparativa. A gente tem competitividade. A parte da infraestrutura, eu achei bem interessante, tá? Que eles têm uma meta que é, inclusive, de reduzir o tempo de deslocamento, né, das pessoas para o trabalho. Isso é super importante, tá? Isso vai numa agenda de produtividade que, enfim, também, né, estudos baseados em evidências empíricos, né? Então tem estudo do Banco Mundial, estudo do FMI que mostra que, por exemplo, parte de uma agenda de produtividade, além de, né, a infraestrutura tá no cerne da produtividade, né, de ganhos de produtividade. Mas isso envolve muita coisa, né? A infraestrutura envolve desde portos, aeroportos, até essa parte da produtividade do trabalhador individual, né? Então, por exemplo, o deslocamento é super importante. Tem vários estudos que mostram que quanto menor o tempo de deslocamento do trabalhador, mais produtivo ele é. Ele fica menos cansado, né? Ele consegue se dedicar mais ao trabalho, não tem um peso tão grande, enfim, ele tem que voltar para casa e fazer mais trabalho ainda, então ele tem mais tempo para fazer isso. Então, as metas também interessantes nessa área. Transformação digital da indústria. Digitalizar 90% das indústrias brasileiras. Não precisa ver muito o que é esse digitalizar, mas, enfim, pelo menos tem uma meta. Aí tem a parte de ESG, bioeconomia, descarbonização, cortar em 30% a emissão de gás carbônico do PIB, elevar 50% a participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes, o que também é uma área bem importante que o Brasil, de novo, tem aí uma vantagem competitiva, né, uma vantagem comparativa. Importante a gente também, né, focar nisso e parar, por exemplo, né, a gente sabe que a indústria do etanol, ela foi parcialmente destruída por um período, justamente por conta de subsídios à gasolina, né? Então a gasolina estava tão subsidiada, né, em um momento que não fazia sentido, porque o preço no mercado internacional estava alto, que isso destruiu a indústria de etanol por um momento, né? Então enfraqueceu muito e impediu que ela crescesse, né, por um bom tempo aí, por volta de uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Então, olha aí um exemplo importante também aqui de focar na indústria de biocombustíveis. E por último, tecnologias de interesse para soberania e defesa nacionais. Então tem aqui, né, uma autonomia de produção de tecnologias de defesa, o que esse eu não consigo comentar muito, não entendo muito, eu sei que a gente investe pouco nisso, não sei qual é a necessidade efetiva, né? Mas é isso, são as áreas aí, eu acho que tem um valor de ter essas metas mais claras, são áreas que parecem fazer sentido, a gente não vê aí indústria naval, por exemplo, mas a gente tem que ficar ligado para todos esses pontos. Se isso não vai envolver subsídio, se isso não vai envolver uma taxa abaixo do mercado, né, no BNDES, ao que tudo indica não, mas enfim, é importante ficar atento. Essas são as típicas políticas parafiscais que acabam minando a credibilidade fiscal, as contas públicas e tudo mais, né? Você não vai ter essa emissão por parte do Tesouro em favor do BNDES, que deu a maior bagunça na contabilidade das contas públicas aí. Já vimos esse filme e o final foi horroroso. Que a política de conteúdo nacional, espero que tenha o menos possível, para ser bem sincera, e que a gente não continue protegendo uma indústria que está nascendo aí há 80 anos. Em nome da honestidade intelectual, frente a uma discussão de um assunto tão complexo quanto esse, que é a tal política industrial, cabe primeiramente falar algumas coisas.
Em primeiro ponto, dadas as movimentações globais que existem hoje em dia, que inclusive comentamos muito aqui nesse podcast, aquelas que envolvem reshoring e nearshoring, ou fazer em casa de novo, muitos lugares do planeta estão criando barreiras a comércio externo, colocando incentivos financeiros para a produção interna e buscando evitar a entrada de produtos mais baratos, geralmente vindos da China. Apenas nos últimos dias, por exemplo, tivemos a sondagem do Wall Street Journal afirmando que Biden irá estender os incentivos a produtores de semicondutores nos Estados Unidos, para além dos 50 bilhões de dólares em incentivos já anunciados até então, apenas para esse tipo de fabricação, de semicondutores. E também tivemos uma das pessoas mais ricas do planeta, o Elon Musk, dizendo com todas as letras que a China irá dominar o mercado de veículos elétricos caso não sejam colocadas restrições. Essas duas coisas aconteceram nos últimos dias. E em segundo lugar, de fato a ideia de atualizar o parque industrial brasileiro e buscar com que matrizes de energia mais sustentáveis, a tal economia verde, vire uma realidade, é uma ideia inteligente mesmo. Dito tudo isso, os problemas de um programa como esse são basicamente 3. Em primeiro lugar, o custo disso. Não existe mágica. Se o governo direcionar crédito para algum lugar, mesmo que ele diga que não é um negócio setorial, que é horizontal e tudo mais, isso significa que só empresas de determinados setores vão conseguir acessar isso. Se o governo direciona crédito para algum lugar, quem recebe esse crédito mais barato vai gerar custo a todo o resto do sistema financeiro. Ou, em bom português, quanto mais medidas como essa de direcionamento de crédito barato são executadas, mais o custo de juro para todo o resto da economia, os meros mortais não atingidos por essas bondades, fica alto. E na prática, isso significa que o caminho de queda da Selic pode ser mais tímido do que poderia. É isso que a Raquel quis dizer com esse tipo de coisa reduz o poder de ação da política monetária. Como segundo grande problema desse tipo de programa, o acompanhamento falho e até então inexistente sistema de controle dessas aplicações. Quem garante que quem vai pegar esses recursos mais baratos, ainda que como empréstimo, não a fundo perdido, irá colocar para rodar as inovações e renovações pretendidas e não qualquer outra coisa que não tenha nenhuma relação com isso? Em terceiro lugar, do ranking de grandes problemas de programas como esse, temos o alongar de uma enorme ilusão brasileira, que é a de existem empregos muito mais especializados e esses devem ser protegidos a todo custo. Especificamente em relação a esse ponto, a visão seria de que todo e qualquer processo industrial necessariamente gera empregos mais produtivos, mas isso não necessariamente é uma verdade. 2 exemplos bem rápidos. Fábricas montadoras de carros e fábricas que montam celulares geram sim empregos, mas boa parte do valor agregado envolvido está em outros lugares. E esse valor agregado está envolvido muito mais com serviços de pesquisa, de design, de inovação, do que necessariamente com uma montagem de Lego, independente aí de serem bastante tecnológicos os itens que são montados aí na parte final. É importante frisar que existem sim metas nesse programa, como a Raquel bem detalhou, mas fica sempre a desconfiança de como isso será acompanhado. Como bem disse Josias de Souza, entrevistando o Alckmin recentemente pela UOL, sobre esse programa, existem setores que há 70 anos falam a mesma coisa sobre precisar de incentivos para não morrerem. Inclusive, essa entrevista é muito interessante. Recomendo pessoalmente que todos vocês procurem aí Alckmin, entrevistado pelo UOL, Josias de Souza, sobre o programa Nova Indústria Brasil. Uma entrevista bastante interessante. Teríamos nós a indústria nascente mais velha do mundo? Não sabemos. Mas o que temos até então, até que se prove o contrário, e isso os próximos anos irão mostrar, será a continuidade de erros já cometidos no passado. Já vimos esse filme. Será surpreendente se o final for diferente de todas as outras vezes. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse item está na descrição desse episódio.
Renata, traga para nós o Boletim Internacional. O que tivemos de relevante na edição 2024 do Fórum Econômico em Davos, ou Davos. Nos atualize também sobre o que acontece agora no campo eleitoral dos Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos falar de Fórum Econômico Mundial. Como vocês sabem, né, todo começo do ano acontece na Suíça, em Davos, esse Fórum Econômico, que Davos é uma pequena estação de esqui e que aí os grandes endinheirados do mundo vão lá, né, de jatinho para discutir as mudanças climáticas. Bom, brincadeiras à parte, a gente sabe também, né, que o Fórum Econômico Mundial é bastante criticado, porque vai ali, né, grande parte da elite econômica, os banqueiros, os grandes empresários, os banqueiros centrais também, alguns líderes, né, alguns presidentes, alguns chefes de Estado. No caso do Brasil, incrivelmente, foi o José Roberto Barroso, né, o presidente do STF, o que eu achei, assim, um pouco esquisito, para dizer o mínimo, né, meio estranho você ter um chefe, que não é um chefe de governo, é um chefe de Estado, um chefe de poder, um presidente de poder, no caso judiciário, participando de um Fórum Econômico Mundial. Na minha opinião, isso não faz muito sentido, né, mas, enfim, tivemos ali a presença do Barroso também. Mas não vou falar muito dele, o foco aqui, como vocês sabem, é o boletim, né, internacional. Então, o que foi, assim, as principais discussões, né, em Davos foram a pressão geopolítica. Então, assim, ainda tem uma grande preocupação, com certeza, uma grande preocupação com relação à geopolítica, as pressões, né, a gente viu também um aparato de segurança bem maior do que costuma ter em Davos, e essa questão, né, da guerra que continua, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, essa tensão no Oriente Médio de Israel contra o Hamas, e toda essa possibilidade de que essa questão do Oriente Médio, de Israel contra o Hamas, além de toda a questão, de toda a tragédia humanitária, acabe contaminando ali toda a região do Oriente Médio, e isso possa gerar mais um problema aí de inflação, de preço, de disruptura de cadeias produtivas, né? Então, como a gente viu também no começo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que continua, né? Então, é problema em cima de problema, e isso é uma preocupação. A outra questão, e essa é a parte, digamos, né, mais pessimista, digamos, do que a gente viu em Davos, né? A gente teve um lado bastante pessimista com relação à geopolítica e um lado bastante otimista com relação à economia. Então, assim, ao contrário do que a gente viu no ano passado, em que a grande preocupação era uma recessão forte por conta dos aumentos de juros, a gente estava, né, no final do ano passado. O que a gente veio falando em 2023 praticamente inteiro, né? Eu sempre brincando com o Caio dele ficar falando por falar de política monetária, mas o que a gente viu em 2023 foi uma política dos bancos centrais, a gente falou dos Estados Unidos bastante, da União Europeia, da Inglaterra, até do Japão, tendo políticas monetárias mais restritivas, ou seja, juros altos para conter a inflação, e a expectativa agora é uma expectativa bem mais otimista, né? Bem mais dovish, que a gente costuma dizer, né? Ou seja, os bancos centrais já conseguindo domesticar mais ou menos a inflação, que na verdade ainda está bem acima das metas dos bancos centrais, mas assim, né, está bem abaixo do que já esteve nos recordes e mais controlado. Então, há toda essa pressão aí para os bancos centrais começarem a cortar juros, e aí a gente tem que ver o que é o calendário, né? Mas de uma maneira geral, Davos está bem otimista com relação a corte de juros em 2024, que pode levar a um aquecimento da economia, melhora do emprego, melhora do crescimento do PIB como um todo nos países, né, principais aí no G7, e o que acaba puxando a economia do mundo como um todo, os mercados de ações e tudo mais, né? O dinheiro fica mais barato, isso acaba favorecendo o aquecimento da economia, também favorece a inflação. Então vamos ver como é que os bancos centrais lidam com isso. E outra questão que também foi muito discutida em Davos, que é o que a gente vai falar também aqui hoje, é a questão política nos Estados Unidos, né? Na verdade, a gente tem muitas eleições em 2024, é um ano que a gente tem mais de 70 eleições no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? A gente tem eleições para prefeito no Brasil, mas enfim, várias eleições importantes pelo mundo que pode mudar aí esse quebra-cabeça da geopolítica, e a principal mudança que é esperada em Davos é a vitória, né? A volta do Donald Trump para a Casa Branca. Durante Davos teve as primárias, né, nos Estados Unidos, no estado de Iowa. O Trump teve uma vitória ali surpreendente, não surpreendente a vitória, né? Já era esperado que ele ganhasse, mas ele ganhou por uma margem acima do que era esperada. Ele conseguiu mais votos que a soma de todos os outros candidatos, inclusive o Ron DeSantis, né, que é o governador da Flórida, acabou desistindo logo depois dessa primária e está apoiando o Donald Trump.
né? E depois de Iowa, a gente ainda teve uma outra primária nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire. A expectativa era, assim, existia uma expectativa pequena, mas ainda assim existia de que a Nikki Haley, né, que é agora a principal concorrente do Donald Trump, pudesse vencer nesse estado. Ela acabou não vencendo também. Então, essa é uma das primeiras vezes em muitos anos que algum candidato republicano ganha nesses dois estados, né, Iowa e New Hampshire, que tem perfis, assim, dentro dos republicanos diferentes. Então, é difícil o mesmo candidato ganhar nesses dois estados, e o Trump conseguiu isso. Então, assim, tá bem difícil para Nikki Haley e bem difícil para qualquer outro candidato aí dos republicanos tirar essa indicação do Donald Trump, né? A próxima primária nos Estados Unidos dos republicanos acontece na Carolina do Sul, no final de fevereiro. Esse é o estado da Nikki Haley, né? Ela foi governadora lá de 2011 a 2017, se eu não me engano, mas assim, no começo da década lá de 2010, e ela nasceu lá. Enfim, se ela perder no próprio estado dela, talvez seja aí uma bala de prata, uma bala fatal aí para campanha, para a candidatura dela. Se ela ganhar, talvez isso ainda sobreviva por mais um tempo, mas assim, se vocês forem ver, né, os sites de aposta, isso é interessante porque é proibido você apostar em política nos Estados Unidos, mas você tem sites de apostas que você consegue apostar com relação a eleições e tal. E a indicação do Donald Trump pelo Partido Republicano tá pagando mais de 7 vezes, se eu não me engano. Quer dizer, qualquer outro, né, se você apostar em qualquer outro que não o Donald Trump, você vai ganhar 7 vezes o que você apostou, porque realmente, assim, é considerado meio barbada que o Donald Trump vai ser o candidato do Partido Republicano. E toda aquela questão jurídica, né? Vocês podem perguntar, não, mas ele vai estar elegível, não vai estar elegível? Tem estado que está querendo tirar ele da cédula, inclusive. É muito provável que ele vai estar elegível, né? A gente tem aí não só uma Suprema Corte muito favorável a ele, né? No último mandato, no primeiro último, enfim, né? No mandato do Donald Trump, ele conseguiu indicar 3 ministros para a Suprema Corte dos Estados Unidos, mudando até o perfil da Suprema Corte, que hoje em dia está muito mais conservador do que já esteve nas últimas décadas, né? Vinha sendo uma coisa mais ou menos pau a pau ali, né? 4-5, 5-4 para os progressistas, para os conservadores, e agora nós temos ali 6 ministros da Suprema Corte considerados conservadores contra 3 só mais liberais. Então é muito improvável que a Suprema Corte impeça o Trump de se candidatar, e até porque também as acusações, ele tem muitas acusações, mas não tem nada assim que você fale, porra, isso aqui não tem o que fazer, né? Sempre aquela coisa ali, né, de depende da interpretação e tudo mais. Então acho muito improvável que o Trump não seja o candidato. E aí, vamos ver, né? Tem uma brincadeira aí, uma piada que fazem, né? Que Davos tá sempre errado, né? Todas as previsões do Fórum Econômico Mundial do Davos estão erradas. Inclusive, a do ano passado, de que os Estados Unidos ia ter uma grande recessão, foi uma previsão totalmente errada. Os Estados Unidos, né, conseguiram aí, apesar da taxa de juros alta, ter um crescimento da economia bastante razoável para o nível de taxa de juros no ano passado. Então, Davos tá errado. Vamos ver se Davos tá errado de novo e o Donald Trump não volta para a Casa Branca, né? Vamos esperar, vamos ver o que isso acontece. Provavelmente do lado dos democratas, como vocês sabem, o Joe Biden deve ser o candidato à reeleição. Tem as primárias e tal, mas ele também está muito na frente de qualquer outra candidatura nos democratas. Então o que a gente deve ter aí é mais uma, né, flashback, vale a pena ver de novo, se é que isso vale a pena ver de novo, mais uma nova disputa aí entre Joe Biden e Donald Trump para a Casa Branca. Se a gente falar hoje, né, 10 meses antes da eleição, 9 meses antes da eleição, que acontece aí em novembro, aqui nos Estados Unidos, é muito tempo em termos de política, mas se a eleição fosse hoje, provavelmente o Donald Trump venceria. Ainda tem toda a questão, né? Vamos ver como é que a economia dos Estados Unidos vai nesse ano, né? A gente sempre fala, né? It's economy, it's stupid, né? Se a economia estiver bem, o que é provável que aconteça, até melhor do que ano passado, se a gente vê corte de juros e tudo mais, isso acaba motivando a economia, como eu falei no começo, pode ajudar o Joe Biden, mas também tem toda uma questão aí de imagem, né, e toda essa questão também do Oriente Médio, que acaba prejudicando o Joe Biden, porque fica essa posição aí, né, meio dúbia
dele com relação à guerra. Isso é uma coisa bastante complicada, bastante difícil aqui nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem, por um lado, um apoio muito grande da população com relação a Israel, mas também essa preocupação humanitária. Então, existe essa preocupação de Israel tem o direito de se defender, mas não tem o direito de dizimar milhares de pessoas inocentes, civis, que estão ali na faixa de Gaza. Então, essa questão é bastante controversa aqui, como é no mundo inteiro, e isso acaba impactando as eleições. Agora, a gente sabe, né, que uma vitória do Donald Trump, isso mudaria com certeza, assim, todas essas questões, né, todo esse quebra-cabeça da geopolítica mundial, porque isso seria, com certeza, uma vitória pro Putin, né, ou pelo menos uma derrota pro Zelensky, né, pra OTAN, com certeza, né, o Donald Trump, na época que ele foi presidente, ele sempre criticou, foi contra a OTAN, era contra financiar a OTAN, a campanha dele aqui também é contra ficar mandando dinheiro pra Ucrânia, né, tirar dinheiro do pagador de imposto aqui dos Estados Unidos pra enviar para a Ucrânia, e também a questão lá de Israel, o Partido Republicano, o Donald Trump, é ainda mais favorável ao governo de Israel, né, ao Bibi Netanyahu, então isso acaba fortalecendo aí o Putin, o Netanyahu e todos esses líderes aí mais autocráticos, digamos assim, principalmente da Europa. Então, vamos ver, né, se eu espero que Davos esteja certo do ponto de vista econômico e que a gente tenha aí uma economia mais pujante, mais forte em 2024, mas em termos políticos aí eu deixo para vocês pensarem. Eu acho que assim, claro que eu, né, já falei aqui várias vezes, né, eu sou anti-Trump, anti todas esse tipo de liderança, mas a gente tem que ver o que vai acontecer. Democracia é isso, né, quem ganha leva, né, ao contrário de alguns que querem aí, ganha, chora, quer invadir o Congresso, dar o golpe, né, eu acho que a democracia é isso aí, né, respeitar a vontade da população. A preocupação internacional em 2024 parece se concentrar em potenciais positivos vindos do corte de juros nos países desenvolvidos, mas esse otimismo acaba esbarrando nos conflitos em operação, militares, né, na crise geopolítica e também no futuro eleitoral de países relevantes, sobretudo os Estados Unidos. Aliás, sobre a política americana, convenhamos, por mais que a regra por lá seja acompanhar estado a estado sobre quem seria o candidato do partido, essas são as chamadas primárias, é praticamente impossível que Donald Trump não seja o candidato do Partido Republicano no pleito desse ano. E a grande pimenta eleitoral dessa vez está em como Biden, que muito provavelmente será o candidato à reeleição pelo Partido Democrata, está sendo percebido internamente pelo americano médio. Sim, a economia cresce e o desemprego é historicamente baixo, mas as pessoas e empresas já estão alcançando limites históricos de endividamento. No caso das empresas, inclusive, já há grandes dificuldades de renegociação desse endividamento, já que os juros hoje são bem mais altos. Os juros do mercado imobiliário reduziram um pouco, mas ainda estão sensivelmente mais elevados do que o histórico dos últimos 15 anos. E outro dado que chama a atenção é o seguinte: desde o início dos anos 90, não tínhamos uma quantidade tão grande de americanos com 2 ou mais empregos, né? A categoria pai do Cris. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. Desde o começo dos anos 90, não tínhamos uma quantidade tão grande de americanos com 2 ou mais empregos para pagar as contas. Hoje esse número é de aproximadamente 8,6 milhões de pessoas. E claro, ainda existe uma questão complexa. Com questões internas a serem resolvidas, qual o limite de ações para financiar conflitos e tentar resolver problemas em outros países? Em política, é sempre importante avaliar a percepção de quem vota muito mais do que a de quem não participa do pleito e apenas o avalia. Caso Trump foque nos pontos de insatisfação mais agudos do americano médio nesse momento, aumenta consideravelmente suas chances de ser eleito para um segundo mandato. E como isso seria capaz de embaralhar toda a geopolítica global, talvez teremos mesmo um 2024 que segue novamente a caótica regra: o que falaram em Davos vai ser o inverso da realidade. E você aí achando que só economista brasileiro falando sobre números macro e o Boletim Focus erravam bastante, hein?
Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, a divulgação de earnings no mercado americano tem freado a empolgação. Teria o bull market por lá passado? No início de dezembro, o presidente do Fed, o Jeremy Powell, dizia que era muito prematuro especular sobre corte de juros. Mas, no meio de dezembro de 2023, quando houve a coletiva do FONC, o Comitê de Política Monetária, o papo já mudou. O Fed começou a dizer que os cortes nas taxas são claramente um tema de discussão. Quando o Banco Central faz essa virada para uma postura mais branda, a gente chama de pivô. É aquele momento chave que marca a mudança de postura hawkish para uma postura dovish. Se antes o Banco Central estava numa postura extremamente dura contra a inflação, agora, com a inflação respondendo melhor, acontece uma mudança. E bem, nos mercados, quando isso acontece, é como eu falo para vocês, né? O vento que direcionava os barcos para a renda fixa agora direciona para a renda variável. Então a gente vê uma mudança, né? E um crescimento das ações impulsionado pela queda de juros. Nessa euforia da força do mercado de ações, nos Estados Unidos se chama de pivot party, né? A festa do pivô, que é justamente uma euforia quando acontece essa mudança de postura do Banco Central. Bem, os rendimentos dos títulos, né, dos treasuries subiram na quarta-feira, como aconteceu na maior parte de 2023, e, apesar disso, os chips semicondutores estão com tudo. Como eu comento com vocês, acho que em todo 2023 a gente falou sobre isso, né? O Nasdaq 100, o índice das empresas de alta tecnologia, registrou ganhos pelo 5º dia consecutivo, enquanto o índice de referência, o S&P 500, conseguiu escalar seu 4º recorde em uma semana. O setor de chips semicondutores, liderados pela NVIDIA, está na vanguarda, ajudado especialmente por essa questão geopolítica que a gente já falou algumas vezes aqui no Terraço Cast. E depois de uma grande apreensão sobre as eleições em Taiwan, que poderiam mudar muito os rumos, né, a depender do presidente que fosse eleito, né, e foi empossado um presidente favorável à independência da China, e o resultado foi recebido com calma, o que parece ter deixado o status quo assim intacto. Não vimos grandes mudanças. Dada a importância de Taiwan para a fabricação de chips, isso teve um grande impacto no preço das ações. Era uma grande apreensão sobre os rumos de política lá em Taiwan. O mercado de ações, no geral, tem estado em grande parte imune aos avisos do Fed de corte de juros. Em vez disso, os investidores vêm aplaudindo a resiliência da economia americana, mesmo depois do ciclo de aperto político, da política monetária, né, mais agressiva. Apesar de a gente entender que essa pivot party já tá passando, né, essa excitação dessa festa já passou e todo mundo já tá ficando sóbrio, os bancos centrais estão em foco nessa última semana de janeiro, né? As ações chinesas listadas nos Estados Unidos subiram depois que a Bloomberg informou que Pequim está considerando um pacote de medidas para estabilizar o mercado de ações em queda. O Banco Central Europeu manteve os juros e sinalizou que os cortes ainda estão um pouco distantes. O Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas pela 3ª reunião consecutiva e manteve uma formulação que sugere que os cortes ainda podem estar um pouco distantes, né? Repetindo que a manutenção desse nível de custos de financiamento durante um tempo vai dar uma contribuição substancial para controlar. Enfim, né, gente? É aquela história que a gente já conhece de ser muito duro com a inflação para transparecer credibilidade. E bem, agora, né, em 31 de janeiro, a gente tem também a reunião do Copom aqui no Brasil. E vamos ver o que isso vai impactar no nosso mercado acionário. A gente sabe que aqui, diferente de outros países, né, especialmente economias grandes, né, diferente dos Estados Unidos, que é um mercado de ações muitas vezes muito resiliente às decisões políticas, de política monetária, etc. Aqui no Brasil não, o mercado é bastante sensível a isso. Então vamos acompanhar.
Mercados vivem de antecipar cenários futuros, mas não necessariamente acertam o timing desses cenários. O que aconteceu no período compreendido entre o pós-crise de 2008 e o pré-pandemia foi o surreal cenário em que basicamente todas as pressões do mercado americano eram tomadas como verdade pela autoridade monetária nos Estados Unidos, o Fed. O mercado sinalizou que o juro precisa ir a zero porque senão vai ser insustentável seguir adiante, então o juro ia a zero e ficava ali. E qualquer mudança, alguma subida, algo de retirada de incentivos e tudo mais, gerava uma certa birra que lá fora era chamada de taper tantrum, uma reação de o mundo vai acabar, vinda dos mercados diante de qualquer sinal de elevação nos juros. Porém, com a pandemia e a inflação subindo muito mais do que se imaginava, após várias pontuações do próprio Fed de que tudo era meramente temporário, os juros começaram a subir, tiveram a subida proporcional mais vigorosa desde a gestão de Paul Volcker e hoje, embora estejam nesse patamar um tanto mais elevado do que a média de 2008 até agora, não geraram, ao menos até o presente momento, a implosão geral que os mercados sugeriam que aconteceria. Agora, nesse momento, o que os earnings, que são as divulgações de resultados financeiros trimestrais e ou anuais das empresas, o que esses earnings mostram é que, tirando as Magnificent Seven, né, que são as empresas de tecnologia e afins que puxam o S&P 500 para cima nos últimos anos, todos os outros setores estão indo aquém do esperado, ou pelo menos bem mais devagar. Aliás, sobre as Mag 7, 2 detalhes interessantes. Primeiro, Tesla é uma das empresas que vem apresentando resultados negativos em seus earnings e seu valor de mercado vem tomando certas porradas recentemente, né? Então, quer dizer, são 7 nessas Magnificent Seven, mas uma delas não está indo tão bem assim, pelo menos mais recentemente, com os resultados mais recentes. E, em segundo lugar, numa comparação com o resto do mercado, nos Estados Unidos e também em outros lugares relevantes do mundo, a diferença é assustadora. Apenas nos últimos 12 meses, de janeiro de 2023 até agora, enquanto as Mag 7 subiram 92%, as empresas do setor de energia do agregado XLE caíram 12%. O Russell 2000, que é o índice agregado de sigla IWM, das 2.000 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, subiu apenas 3,99%. As ações dos mercados asiáticos do agregado FXI caíram 33,25%. E os mercados de ações dos países desenvolvidos, quando não incluídos os Estados Unidos, do agregado SPDW, tiveram uma alta de 3,52%. Importante um ponto agora, todas as vezes que eu cito agregado, eu quero dizer ETF. Se você procurar essas siglas, você vai encontrar esses ETFs, que são aí um grande conjunto que acompanha as empresas dos setores e dos mercados, conforme eu fui anunciando. Só importante esse ponto para caso você queira pesquisar um pouco mais sobre esses dados e sobre esses agregados. O grande paradoxo existente aos mercados, sobretudo americano, nesse momento, é o seguinte: ao mesmo tempo que visualizam que a forte alta de 2023 deva seguir adiante nesse ano, ainda que puxada basicamente, como você pode bem perceber, pelas tais Mag 7, essa hipótese tem como base a ideia de que os juros serão cortados pelo Fed de modo mais rápido do que o próprio Fed anunciou. O que temos desde a última reunião, que foi em dezembro de 2023, é que a autoridade monetária americana visualiza para 2024 3 cortes de 25 basis points, ou seja, um corte de 0,75 ponto percentual nesse ano inteiro, enquanto o mercado segue apostando que esse corte será maior. Porém, isso é paradoxal, porque um cenário em que a autoridade monetária acelera o passo no corte de juro acontece apenas se a inflação estiver caindo muito mais do que o esperado, o que ainda não aconteceu, já que ainda não há ancoramento na meta de 2%, ou se o mercado de trabalho tiver desaquecido muito mais do que o esperado, o que também não é o caso, já que o desemprego nos Estados Unidos segue abaixo de 4%, o que é o menor nível de desemprego em mais de 50 anos. Lembrando, inclusive, que inflação e mercado de trabalho são as duas metas que a autoridade monetária americana, o Fed, observa para tomar as suas próximas decisões. Por isso que foi citado aí esses 2 itens. Assim sendo, com todas essas informações, fica a dúvida: se o mercado atualmente visualiza que as ações seguirão em alta porque os juros serão cortados pelo Fed
em magnitude maior do que o esperado, como podem simultaneamente não deixar na mesa a chance de que essa queda maior do que o previsto nos juros aconteceria justamente porque a economia desacelerou além da conta? Será que a ilusão que durou do pós-crise de 2008 até a pandemia, que acabei de te contar por aqui qual é, ainda faz tanto preço assim? Não sabemos se e nem quando virá alguma crise de correção nos Estados Unidos, mas fato é que, diante desse paradoxo, ou o mercado acerta que a economia seguirá resiliente e os juros irão ser cortados mais ou menos como o Fed está sinalizando, então o cenário de otimismo exagerado é apenas um exagero mesmo, ou então o mercado vai errar sobre a continuidade do otimismo geral e vai acertar que os juros vão cair mais rápido do que hoje se prevê. Discussão razoavelmente profunda, que deixa várias sementes para o caminho aí, para a gente ir tratando sobre isso. E, é claro, importantíssimo ser relembrado, por ser o mercado americano sozinho cerca de 60% do mercado global de ações, logicamente isso também afeta o que a gente vai ver aqui no mercado brasileiro. Apesar de ser uma discussão bastante ampla, profunda e cheia de meandros, não se preocupe porque ela será certamente acompanhada de perto nesse ano, com lupa e olhos de águia aqui no Terraço Cast. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que abrilhantou o episódio 412 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel. E é isso, gente. Por hoje eu fico por aqui. E a gente se fala na semana que vem, a gente se ouve. Quando, spoiler, teremos Super Quarta. Decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Aquele dia em que eu acordo e penso, meu Deus, o dia vai ser longo. Então, boa sorte pra Raquel e uma boa semana a todos. Obrigado, Renata. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês essa semana. Eu espero, como eu falei, que estejam todos bem aí no começo do ano. E vamos aí segurando, apertem os cintos que esse ano a gente vai ter bastante novidade, principalmente aí no campo político, no boletim internacional. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês essa semana. Até a próxima. Um beijo e até lá. E obrigado, Fernanda. Obrigada a todos que ouviram aqui o episódio até o final. Eu deixo um grande abraço. Vocês podem me encontrar no TikTok, @sigafefa. E a gente se vê na semana que vem. Valeu. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.